Olá, meus amigos, o meu nome é Jane Lanes e é um prazer estar com vocês novamente. Como eu havia prometido, eu vou começar a fazer alguns vídeos falando sobre as principais religiões existentes no mundo e aqui no Brasil. E hoje nós vamos começar conversando sobre o Islã. Entendam que o meu objetivo não é criticar ou julgar as religiões, muito pelo contrário, nós estamos aqui para aprender com elas. Como nosso vídeo é curto e eu não tenho como me aprofundar em muitos detalhes a respeito da história ou da doutrina do Islã, eu vou deixar na descrição do vídeo um link de um vídeo do Leandro Carnal em que ele entra em detalhes mais aprofundados. Então, quem tiver interesse de saber um pouco mais além do que a gente vai conversar aqui, é interessante que possa buscar. Bom, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Assim como eu comentei no vídeo anterior, e para quem não assistiu, eu sugiro que assista, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam ir lá dar uma olhadinha. O Islã é a segunda religião no mundo com o maior número de seguidores, ficando atrás apenas do cristianismo. Apesar dela ser a segunda em número de seguidores, o Islã é a religião que mais cresce anualmente. Assim como o cristianismo e o judaísmo, o Islã é uma religião monoteísta e abraâmica. Isso significa que o Islã acredita em um Deus único e supremo e as suas raízes vêm do patriarca hebreu Abraão. O Islã surgiu na Península Arábica no século VII. Na época, os árabes não formavam uma unidade política coerente e a Arábia posicionava-se em torno de dois impérios que se defrontavam. A oeste, o Império Bizantino, que era cristão, e a leste, o Império Persa Sassânida, cuja religião oficial era o zoroastrismo, mas onde também viviam cristãos, judeus e maniqueus. Do ponto de vista religioso, a Arábia era uma terra politeísta, mas também haviam algumas comunidades monoteístas cristãs e judaicas. Nesse contexto vivia Maomé, nascido em 571 d.C. e considerado por muitos na época como um homem muito sábio e honesto. Segundo as tradições do Islã, Maomé é descendente de Ismael, que é filho de Abraão com a sua escrava Agar. E Ismael seria o responsável por toda a descendência árabe. Um ponto interessante sobre Ismael é que, segundo fontes espíritas, a pedido de Jesus, Ismael teria se tornado guia espiritual do Brasil. Então, o Ismael que nós conhecemos dentro do espiritismo como o governador do Brasil seria o mesmo Ismael cuja descendência teria dado origem a Maomé. Voltando a Maomé, ele viveu durante muitos anos como um comerciante de caravana, período em que ele pôde conhecer várias religiões e várias culturas diferentes, até que se casou com a viúva que era sua empregadora. A partir do casamento, Maomé se tornou uma pessoa mais rica e, portanto, pôde se dedicar com mais afinco aos seus períodos de meditação, coisa que, segundo a tradição do Islã, ele já fazia desde sempre. Em uma dessas meditações, ele teria recebido a revelação dos ensinamentos divinos por intermédio do arcanjo Gabriel. Esses ensinamentos foram transmitidos oralmente por Maomé aos seus seguidores, os quais passaram a ser chamados como muçulmanos. Os ensinamentos que foram levados por Maomé para os seus seguidores eram os ensinamentos que pregavam uma religião, uma doutrina monoteísta, diferente do que existia naquela época na Arábia. E essa doutrina monoteísta seria a mesma que antes havia sido pregada por Moisés e por Jesus. A palavra Islã tem duplo significado: paz no sentido etimológico e submissão no sentido religioso. Dessa forma, os ensinamentos pregados pelo Islã deveriam estar baseados na submissão a Deus e na paz entre os homens. Tanto que, dentre os 5 pilares do Islã, destacam-se a oração, a fé e a caridade. Além disso, nós também temos o jejum das coisas mundanas, principalmente no período do Ramadã, que é o mês que marca
o momento em que Maomé teria recebido as revelações por intermédio do arcanjo Gabriel, e também nós temos a peregrinação a Meca, que deve ser feito pelo menos uma vez na vida, se a pessoa tiver condições físicas de fazê-lo. Segundo algumas fontes, Maomé não sabia escrever, e por isso transmitia os ensinamentos que havia recebido, recitando-os. Apenas após a sua morte, todos esses ensinamentos foram então reunidos e compilados em um livro chamado Corão ou Alcorão, que significa a recitação. Temendo que os ensinamentos fossem desvirtuados a partir do momento em que fossem traduzidos, os muçulmanos, eles consideram que o Alcorão verdadeiro, ele deve ser em árabe. Então, existem livros que trazem traduções do Alcorão, como esse aqui. No entanto, eles não são considerados como o Alcorão verdadeiro, e sim apenas traduções do Alcorão. No contexto do seu surgimento, como repudiava a idolatria, ou seja, a adoração a imagens, o Islã desagradou muito os comerciantes que viviam do comércio religioso. Só para vocês terem uma ideia, em Meca existe uma construção quadrada chamada Kaaba, em que na época abrigava símbolos e imagens religiosas de todas as tribos existentes no local, o que dava mais ou menos 300 deuses diferentes. Dessa forma, existia muita peregrinação até a Kaaba para que os seguidores pudessem adorar essas imagens. Com Maomé pregando uma religião monoteísta e repudiando a idolatria, isso desagradou muito os comerciantes locais. Tudo isso, associado ao medo que muitos tinham da influência política que Maomé poderia exercer sobre o povo, fez com que o Islã se tornasse cada vez mais perseguido, e Maomé, então, teve que migrar de Meca para Medina. Ele foi para Medina a convite, porque em Medina ele recebia uma grande aceitação, e lá ele se tornou não só um líder religioso, mas também um líder político. E em Medina foi construída então a primeira mesquita, que é o templo religioso do Islã. Uma vez que ele estava estabelecido em Medina e o número de seguidores só aumentava, ele então se voltou contra Meca, enfrentando seus exércitos e tomando a cidade. Após a sua vitória, Maomé exigiu que a Kaaba, que é aquela construção que eu comentei com vocês, fosse então limpa, todas as imagens foram retiradas e hoje a Kaaba é um símbolo do Islã. Segundo um dos textos de André Luiz, a missão de Maomé era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. No entanto, se vendo em meio a conflitos políticos, os quais incluíam batalhas e perseguições, Maomé se tornou mais do que um líder religioso, ele se tornou um líder político. E assim como Moisés, não podia só levar aos seus seguidores as leis morais, as quais priorizavam o respeito às leis divinas. Ele também precisou levar ao seu povo leis civis, leis que pregavam o bom convívio das pessoas e como elas deveriam agir diante as situações que elas viessem a experienciar. Como nós sabemos, as leis divinas são perfeitas e, portanto, imutáveis. Mas as leis civis, as leis dos homens, elas são leis que dependem muito da época e da cultura das pessoas. Então elas precisam ser mudadas a partir do momento em que as pessoas mudam, em que a visão das pessoas muda. Então nós precisamos entender que Maomé nos trouxe várias informações ligadas sim às leis divinas. Existem trechos, a maior parte do Alcorão, em que traz o respeito ao próximo, o respeito e a submissão a Deus. A questão é que ele também trouxe ensinamentos para a convivência das pessoas na época, sofrendo perseguições, sendo muitas vezes mortas por seus ditos inimigos. Então, nós precisamos compreender que ao ler o Alcorão, nós temos que ter uma visão um pouco mais crítica e não seguir cegamente sem entender o contexto no qual aquelas informações nos foram trazidas. Isso vale para o Alcorão, isso vale para a Bíblia e qualquer texto religioso que chegue até nós.
Infelizmente, ainda existem irmãos que utilizam a religião como desculpa para os seus atos de intolerância e de violência para com o próximo. E muitas vezes utilizam como justificativa os textos sagrados. No entanto, as pessoas que utilizam os textos sagrados para tentar justificar suas ações intolerantes o fazem ou porque não conseguiram compreender o texto, não tiveram uma visão crítica, não entenderam o contexto, não souberam extrair as informações que verdadeiramente importam daquele texto, ou tentam adequar o texto à sua verdade. Então, eles até conseguem compreender, mas pegam trechos do texto para tentar justificar as ações que ainda o fazem. E essas ações, muitas vezes, elas são influenciadas por todo um histórico de perseguição e de violência que o seu povo sofreu durante os anos. Isso vale não só para o Islã, isso vale também para o cristianismo, para o judaísmo, para todas as religiões. Como eu comentei anteriormente, a missão de Maomé era reunir as tribos árabes e levar a essas tribos, a esse povo, os ensinamentos cristãos, continuando o trabalho de Cristo, levando o respeito ao próximo, a esses irmãos. No entanto, se vendo em meio a conflitos políticos em que o seu povo era perseguido, muitas vezes de forma extremamente violenta, ele também trouxe algumas regras para o seu povo, as quais destoam das propostas religiosas que eram previstas. Então, nós encontramos, por exemplo, no Alcorão, algumas propostas que contrariam ensinamentos cristãos. Cristo nos trouxe, por exemplo, a necessidade de nós amarmos nossos inimigos e oferecermos a outra face. Ou seja, quando você recebe algo que você não gosta, você não vai dar o troco, você vai então dar o contrário do que recebeu. Se você é desrespeitado, você vai dar em troca o respeito. Só que quando Maomé então traz esses ensinamentos no Alcorão, ele volta com a lei de Talião, que é a lei que justamente Cristo queria suplantar. A lei de Talião que fala do olho por olho e dente por dente. Você tem o direito sim de se defender agredindo aquele que te agrediu. Apenas aquele que te agrediu, mas ele dá esse direito a um ato de violência. Nós temos que entender que existe um contexto nisso. Então eu vou ler agora para vocês um trecho, que é o trecho do Alcorão, que infelizmente muitos irmãos que são mais extremistas utilizam como justificativa para os seus atos de violência. E matai-os, onde quer que os acheis, e fazei-os sair de onde quer que vos façam sair. E a sedição pela idolatria é pior do que o morticínio. E não os combatais nas mediações da mesquita sagrada, até que eles vos combatam nela. Então, se eles vos combaterem, matai-os. Assim é a recompensa dos renegadores da fé. Como eu comentei, existe um contexto relacionado a este trecho. Segundo historiadores e estudiosos do Islã, esse trecho fala justamente de um acordo que havia sido quebrado entre os muçulmanos e os seus inimigos. Eles tinham feito um acordo que um grupo de muçulmanos poderiam passar pelas terras dos seus inimigos e não serem agredidos, e o mesmo valia para os outros. Então, os inimigos também poderiam passar pelas terras dos muçulmanos e não haveria agressão. No entanto, os inimigos dos muçulmanos quebraram este acordo e atacaram ferozmente um grupo de muçulmanos que passava por ali. Então, neste trecho, Maomé fala sobre o direito das pessoas de se defenderem quando forem atacadas. Mas, entendam, obviamente, ele contraria os ensinamentos cristãos, como eu comentei, porque ele diz que você tem o direito de dar o troco. Mas, além disso, existe uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção. Ele fala claramente de que você teria o direito a atacar aquele que te atacou, e não um inocente. E não a família daquele que te atacou, apenas aquele que te atacou. E quem utiliza esse trecho para justificar suas ações de violência, fazem essa violência
não com aqueles que o agrediram, mas com um grupo de pessoas que muitas vezes não tem culpa alguma, não tem responsabilidade nenhuma sobre fatos históricos anteriores ou sobre agressões que esse grupo sofreu. Então, mesmo que nós ignoremos o fato de que ele contraria os ensinamentos cristãos, mesmo assim, aqueles que utilizam esse trecho como justificativa para os atos de violência também fazem de forma equivocada. Além disso, as pessoas que utilizam esse trecho para justificar suas ações de intolerância e de violência ignoram totalmente o versículo anterior a esse. Combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis agressão, porque Deus não estima agressores. Percebam aqui que a agressão ela não é incitada. Não é uma questão de você leu o Alcorão, então agora você tem autorização de matar aqueles que discordam de você. Não é isso. Ele fala claramente que Deus, que Alá, discorda dos agressores. Ele fala do direito de você se defender daquele que te agrediu. Segundo um outro trecho do texto de André Luiz, Maomé vulgarizou a palavra infiel entre as várias famílias do seu povo, designando assim os árabes que lhes eram insubmissos. Embora o Alcorão, assim como o Velho Testamento da Bíblia, considere os pagãos como pecadores e como não merecedores do reino dos céus, nós precisamos entender que o Alcorão não considera os judeus e os cristãos, por exemplo, como inimigos. Pelo contrário, existem vários trechos extensos que falam da grande importância que Moisés, que Jesus e inclusive que Maria tiveram no levar os ensinamentos divinos ao povo, tratando estas pessoas, Moisés, Jesus e Maria, com grande respeito e com grande carinho. Concedemos o livro a Moisés, e depois dele enviamos muitos mensageiros, e concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências e o fortalecemos com o espírito da santidade. Percebam que Maomé deixa claro aqui que as mensagens enviadas por Deus, enviadas por Alá, elas foram trazidas primeiro por Moisés e depois por Jesus. Então isso mostra aqui o ponto em que o André Luiz fala que a missão de Maomé era continuar este trabalho. Um outro ponto importante que nós vemos nesse texto é que ele mostra que o Deus judaico, o Deus cristão, é o mesmo Deus do Islã. São apenas nomes diferentes. Enquanto no Islã se utiliza o termo Alá para se nomear Deus, no judaísmo e no cristianismo se utiliza Javé, Jeová, Adonai, outros nomes, mas o Deus seria único. Recorda-te de quando os anjos disseram: Ó Maria, é certo que Deus te elegeu e te purificou, e te preferiu a todas as mulheres da humanidade. E quando os anjos disseram: Ó Maria, por certo que Deus te anuncia o seu verbo, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará entre os diletos de Deus, falará aos homens ainda no berço, bem como na maturidade, e se contará entre os virtuosos. Percebam que não existe no Alcorão a justificativa para que o Islã seja considerado como um inimigo do cristianismo ou do judaísmo, e que as pessoas que utilizam o Alcorão para justificar sua intolerância religiosa para com os cristãos e com os judeus, o fazem por não conseguirem compreender o próprio texto sagrado. Recorda-te de quando instituímos o pacto com os profetas, contigo, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Jesus, filho de Maria, e obtivemos deles um solene compromisso. Nesse ponto é interessante que nós vemos Maomé sendo colocado na mesma posição que todos os outros profetas. Ele não se põe em momento algum, percebendo por esse trecho do Alcorão, como maior que Jesus, como maior que Moisés, como maior que Noé. Muito pelo contrário, ele é mais um profeta, mas uma pessoa que reencarnou com uma missão, com a missão de trazer os ensinamentos divinos.
Os muçulmanos intolerantes se equivocam, mas aqueles que praticam a intolerância para com os muçulmanos fazem o mesmo. Em 2010, cerca de 1,6 bilhão de pessoas, o que equivale a 25% da população mundial, era de muçulmanos. Isso em 2010. Lembre-se que eu comentei que o Islã é a religião que mais cresce. Será que 25% da população mundial, todos esses muçulmanos, concordam e compactuam com as atitudes de violência e de intolerância que um pequeno grupo de extremistas pratica? Eu acho que não. Se 25% da população compactuasse, a situação estaria muito pior. Muitos muçulmanos entendem o respeito, a necessidade do respeito ao próximo. Muitos muçulmanos entendem a necessidade do respeito às mulheres, às pessoas de outras religiões. E nós precisamos lembrar que muitos muçulmanos também sofrem nesses conflitos. Muitos desses atos de violência praticados por esse pequeno grupo de extremistas é contra os próprios muçulmanos. Então nós não podemos rotular toda uma religião por causa da atitude de alguns. Obviamente, nós vamos enxergar alguns atos abusivos dentro da população que segue o Islã. Atos de violência à mulher, de violência e de intolerância ao próximo. Mas isso nós também vamos encontrar em qualquer outra religião. O Islã é muito mais do que isso. Percebam que eu o tempo todo usei o termo Islã e não islamismo. Vocês vão encontrar em vários lugares Islã e islamismo como sinônimos, mas atualmente tem se separado esses dois termos, porque o islamismo dá um entendimento mais político, não só religioso, enquanto Islã é religião. E é sobre a religião que a gente está conversando, sobre essa religião linda que trouxe ensinamentos de amor, ensinamentos de respeito. Mas para isso nós precisamos ter uma visão crítica quando lemos o Alcorão, assim quando lemos a Bíblia. Precisamos entender que razão e fé não devem ser consideradas como inimigas, muito pelo contrário, elas devem sempre estar juntas. Nós precisamos ler, ouvir com atenção, sempre percebendo e usufruindo aquilo que tem de melhor. Seguir cegamente tudo aquilo que nos chega não é uma coisa saudável ou inteligente. Nós precisamos sim aprender. O Islã é muito mais do que os conflitos que nós vemos na TV. O Islã é uma religião que prega o amor, que prega a caridade, que prega a oração. Então, que nós possamos trabalhar esse nosso respeito, essa nossa tolerância para com o próximo, não só em questões religiosas, mas em qualquer tipo de diferença. Todas essas religiões, elas surgem com o objetivo de nos ajudar a crescer. Vão existir erros, na forma como a religião é conduzida. Em todas as religiões vão ter esses erros, porque nós somos seres humanos e somos falíveis. Embora o objetivo de toda religião seja o amor, seja o respeito ao próximo, nós somos falíveis. Interpretamos de forma equivocada, conduzimos a doutrina de forma equivocada. Mas nós estamos aqui aprendendo. Então que nós possamos praticar esse respeito e essa tolerância para com todos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer coisa podem comentar e eu vou tentar responder na medida do possível. Agradeço a todos que ficaram até o final e nós nos vemos no próximo vídeo.